Oi, Gabriel. Oi, Jéssica. Tá conseguindo me ver aqui? Tô conseguindo te ver, tô conseguindo te escutar bem. Tá conseguindo me escutar e me ver? Tô. É que eu tinha aceitado aqui, mas não tinha entrado. Aí eu aceitei de novo, mas parece que agora deu Agora foi. certo. Agora deu bom. Dessa vez foi, eu acho que a mais rápida que a gente já É verdade. conseguiu, né? Foi a mais rápida de todas, verdade. É, só entrou aí e deu certo. E aí, como é que você tá? Tô bem. Aproveitando o Bem? feriado, né? Tá Todas as vezes friozinho aí? que eu falo que eu tô cansada, né? Hoje eu não tô cansada, tô É? tranquila, tô de boa. Tá, tá meio baixo, Jéssica. Tá no último aqui. Peraí, deixa eu ver Não, se eu eu sou. tô te escutando bem, não tá baixo Tá, não. é, tá. Tá friozinho aí ou não? Mas, imagina, tá um inferno aqui. Aqui é o nosso verão. É um Sério? inferno. É a pior época do ano. Aqui tá frio, cara. Já faz uns 3 dias já. Então, bora Um trocar. friozinho É por isso que bom, assim. normalmente em julho, quando eu viajo para São Paulo, quando aqui no Brasil, né? São Paulo, Gramado, porque tá bem frio, porque vai fazer o É, contraste aqui. pra sentir assim como é que funciona. Exatamente. Nossa, tu tinhas que vir para cá no verão, tu ias ver do que eu tô falando. É muito Não, quente. É não, surreal. não dá não. Não dá não. Aqui em Campo Grande eu já sofro já com seus 35, 36, não dá não. Eu Esse fui uma friozinho. vez em Campo Grande para um congresso de psicanálise e eu fui justamente no período, entre aspas, né? De inverno. Ficou bem bacana. Fica bem fresquinho à noite. Legal. É legal. O frio aqui ele dura pouco, assim. Uma Sim, semana no máximo. Já tá indo embora já, inclusive. sim. Começou Começou uns 3 dias atrás e já tá indo embora. Essa é a parte boa. Mas, assim, tem alguns dias que são severos, assim, né? Mas é um dia só, então É, não dá nem pra reclamar. nem dá para acostumar. É maravilhoso. Nesse sentido é muito bom. Mas então, Ah, o meu pô, áudio tá tirando o muito baixo. calor, né? Olha, alguém falou Tá baixo. Voltou? que o Thiago disse que meu áudio tá baixo. Pra ti tá baixo meu áudio? Tava um pouco, agora tá Agora. melhor. Ah, então deixa eu colocar, porque eu acho que tá longe aqui. Peraí. É que eu tô Não, colocando. tava um pouco, mas agora tá melhor. Tô te ouvindo perfeitamente. Vê se melhorou aí. Tá? Perfeito. Tem Ah, que ver com o pessoal do chat aí se tá tranquilo. vê se Tá melhorou, conseguindo Thiago. ouvir você? Por Eu tô favor. ouvindo perfeito. Parece que tá longe. Acho que. Vê se melhorou agora, porque agora é que eu mexi nele. Bora ver se melhora. Senão. O Eu... Tiago é nosso aluno lá do curso, viu, Jéssica? Ah, legal. Legal. É, ele veio por indicação sua, inclusive. Ai, que legal. Que legal. É um ótimo aluno lá do curso, psicanalista Agora sim. também. Pronto. Então Agora tá. Ô, Jéssica, foi você que escolheu esse livro. Eu foi. imagino por quê. Eu queria aí te ouvir nesse sentido. Vai lá. Primeiro, qual foi a versão que tu tens? Olha, eu li em algumas versões, assim. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui meu tablet. Eu falei, eu vou ler o máximo de versões que eu puder, Sim. porque, assim, alemão para português a gente sabe que tem É tenso, né? bastante diferença, né? E aí eu li o da Penguin, li uma, tô pegando aqui que eu tava lendo uns artigos, e aí é mais fácil, né? Ó, eu li o da Penguin, que eu gostei bastante. Uhum. Tem um da LPM, que as notas são excelentes. É o mesmo tradutor do Kafka, né? Legal. E tem um da Estação da Liberdade, que eu não li inteiro, que é uma boa tradução também. Mas de todos, o melhor que eu gostei foi o da LPM por conta das notas. Então, as Ele, nossas ele, edições elas são completamente diferentes. Que o meu é esse aqui da Eda. Não sei se tu conheces. olha, esse eu não achei. Esse Pois deve é. ser muito bom. Quem que é o tradutor Esse dele? aqui é o Oliver Totler. Não sei se tu conheces. Não conheço, deve ser muito bom, porque a Edra é uma boa editora. Pois é. Eu. Cadê? Ah, não, perdão. A introdução é do Oliver, mas colocaram aqui que a tradução ela é anônima. O tradutor não tem Caramba, nome. Nunca vi isso na minha caramba. vida.
É, geralmente, vou te falar o que acontece aqui é bastidores. Não é bastidor porque tá gravando, mas o pessoal aí não divulga muito, né? A gente que está no mercado editorial, o que aconteceu nos anos 30 e 40 no Hum, Brasil, Jéssica? Muitos poetas consagrados, Manuel Bandeira, Drummond, uhum, eles traduziam autores que eles não uhum. dominavam a língua, por exemplo, alemão, russo, e eles colocavam pseudônimos. O Manuel Bandeira traduziu assim, tipo, uns 30 livros, Hum, né? Pagava lá o Manuel Bandeira e ele traduzia do francês, traduzia do inglês, claro que ia cortejando ali com as línguas, né? sim. Então, hoje em dia, a galera compra essas traduções, Uhum. né? Estão em direito em algumas editoras, e eu acho que foi o caso aí da Edra, prefere colocar como anônimo. Porque assim, se colocar Manuel Bandeira, pô, aí vai pesquisar, mas Manuel Bandeira não dominava alemão, né? Sim. Aí o sujeito já tem um problema e tal. Enfim, eu prefiro ler uma tradução do Manuel Bandeira, Sim, né, de qualquer língua, do que, sei lá, o João da esquina aí, que, 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 certamente. que diz que domina o alemão. Legal. Enfim, então aconteceu muito isso. Muito E legal. as editoras, hoje, que têm uma certa grana, elas estão comprando essas traduções, entendeu? Entendi. E aí, enfim, né? É isso que a gente tem visto. Legal, legal. Não sabia disso, não. Eu nem me atentei à questão da tradução. Agora que eu fui ver, a gente conversando, e eu nunca tinha visto isso, de tradutor não colocar o nome. Muito legal. Eu li a primeira vez esse livro quando eu era adolescente. Eu não sei se isso foi uma coisa boa ou se foi uma coisa ruim, mas eu li quando eu era adolescente. E aí tá aí, uma coisa que agora, falando contigo, talvez, assim, de nível internacional, tenha sido o primeiro grande clássico que eu li na minha vida. Porque foi, não sei se a cronologia tá certa, mas foi certamente o que mais me impactou, que eu lembre. Então, realmente, talvez tenha sido o primeiro. Eu lembro que na mesma época, por exemplo, eu li Kafka, eu li O Processo, odiei O Processo. Depois eu fui ler A Metamorfose, amei A Metamorfose. Não sei se eu tenho que voltar agora, passar todos esses anos e ler novamente O Processo, porque todo mundo fala bem do Processo, enfim. Mas eu lembro que eu odiei, porque eu achava muito confuso e tal. Não sei, eu era muito nova também. E talvez as coisas não Sim. fossem muito claras para mim naquele momento. Mas, por exemplo, na mesma época eu li a Metamorfose e já amei completamente. Né? Então, não sei. Talvez eu tenha que realmente voltar a ler. E o Goethe, eu li a primeira vez na adolescência e eu lembro que eu fiquei assim muito impactada. Tanto que eu fui discutir não, né? Eu fui conversar sobre ele com outras pessoas que eu sabia que já tinham lido, principalmente Os Sofrimentos do Jovem Werther. E a primeira vez, eu tenho um conhecido meu, né? Hoje a gente está meio afastado, mas nós éramos bem próximos. E a gente discutia muito porque ele sempre gostou muito de literatura. Então a gente sempre ficava trocando muito, né? Livros que a gente lia. E eu lembro que eu fui, tipo, porque eu já sabia que ele já tinha lido. E eu fui muito empolgada. Olha, eu li Os Sofrimentos do Jovem Werther, maravilhoso, não sei o quê. Goethe é maravilhoso. O primeiro livro que eu li do Goethe na minha vida. E ele olhou pra mim e falou, cara, é muito chato. É muito chato. Como assim tu gostaste? É muito chato. E eu não entendi. Eu falei, cara, como é que ele pode ter achado muito chato? Sei lá, pra mim era uma coisa tipo, o cara conseguiu traduzir em palavras todo o apaixonamento dele, todo o arrebatamento dele, essa impossibilidade de ele conseguir o objeto ali amado. E é isso, né? Convivendo ali com ele no mesmo momento e tal. Eu achei isso maravilhoso. Não sei se pelo romantismo da adolescência, mas eu realmente achei isso maravilhoso. Tanto que talvez seja, depois de A Hora da Estrela, hoje, seja o livro que eu mais tenha comprado para dar de presente para os outros. Acho que Legal. e A Hora da Estrela são os dois livros que eu sempre comprei quando eu queria. Eu amo dar presente. E aí, presente no sentido de livro, né? Eu amo dar presente e livro, verdade. E o livro que eu sempre comprava era O Sofrimento do Jovem Werther. Mas aí tem uma coisa que esse meu contato, esse meu conhecido, ele realmente me remeteu. Que não é para todo mundo. Poucas pessoas realmente gostaram, poucas pessoas, não sei se entenderam, mas poucas pessoas, por exemplo, foram
atravessadas como eu fui atravessada pela leitura do Sofrimento do Jovem Werther, que até hoje é um livro que me impacta muito. Para mim é muito... E é engraçado, porque não tem a ver com a história que a gente pode até falar depois melhor, que depois virou, né, um conceito, o efeito Werther, não tem nada a ver com isso. Eu fui descobrir isso bem depois, inclusive, nem foi a época que eu li. Todo esse entorno por trás, enfim, do lançamento do livro. Para mim não tem absolutamente nada a ver com isso. Para mim tem a ver com o fluxo de consciência do personagem principal, em que ele ele coloca em palavras absolutamente tudo aquilo que ele está sentindo da maneira, para mim, mais real possível. Né? Para mim, por exemplo, muito embora, claro, tem uma escrita rebuscada, etc., a gente está falando ali do século XVIII, né? 1787, se eu não me engano. Então, muito embora tenha essa escrita rebuscada, muito bem escrito, porra, a gente está falando de Goethe aqui, né? Mas, ainda assim, eu vejo muita bilis, no sentido de que ele está se colocando de maneira completamente aberta e, enfim, tomada ali, falando, de paixões, falando de sentimento. Então, foi por isso que eu escolhi esse livro, porque até hoje, mesmo passado todo esse entorno aí de adolescência e tal, é um livro que ainda me toma muito, né? Eu já tive um clube de literatura, entre aspas, na verdade era um clube de literatura do Freud, porque a gente pegava os autores principais que o Freud gostava da literatura. E, dentre os autores, obviamente, o autor mais citado pelo Freud literário é o Goethe, né? Tu sabes disso. E o Freud, ele, muito embora a obra do Goethe principal para ele seja, de fato, Fausto, mas ele cita o sofrimento do jovem Werther. Né? Ele fala bastante sobre o sofrimento do jovem Werther também. E quando a gente foi fazer esse clube de literatura, eu coloquei o sofrimento do jovem Werther e a gente teve que ler novamente para o livro. Eu já li, sei lá, acho que umas 3 ou 4 vezes. E é engraçado que todas as vezes, mas isso é o que é o clássico, né? Todas as vezes que eu leio, eu ainda me surpreendo com uma coisa diferente dele. Eu realmente me surpreendo. E é engraçado, eu mesmo já sabendo do desfecho, porque eu acho que todo mundo sabe, por isso que tem o nome, né? O efeito Werther, então todo mundo já imagina do que se trate. Mas mesmo já sabendo disso tudo, o que vai acontecer, etc., eu ainda me emociono, por exemplo. Né? Então eu tô falando aqui contigo, eu tô lembrando de determinadas partes lá, muito viscerais dele, de fato, e eu me emociono. Tá aí, é uma coisa que eu acho que eu já até te falei, que eu não sou muito de chorar com livro, eu choro com filme. Filme colocou Rei Leão, eu tô chorando. Mas com livro, não. Difícil, tá aí, difícil eu chorar com livros, difícil eu rir com livro também. Eu até te falei disso porque eu lembrei que eu ri muito com o do Jorge Amado, né? Porque não é isso, eu não tenho essas manifestações muito emotivas em relação a livro. Mas esse livro, só de te falar aqui, já é algo que vem, sabe? Esse livro mexe comigo. E aí, enfim, aí isso daí eu vou ter que realmente resolver em análise, para saber o que tem aí por trás, por que ele mexe tanto comigo. Mas como é que foi teu contato com ele? Bom, primeiro eu queria saber assim, quantos anos você tinha quando você leu ele pela primeira vez e tal. 15 anos. Caramba, sensacional. Sensacional. Bom, o meu contato assim com certos autores, sobretudo alemães, foi com aquela história da literatura do Carpo, que ele escreveu uma história da literatura alemã, né? Uma história concisa da literatura alemã. Muito influenciado pelo Alfredo Bose, que era mais novo que ele, mas dedicou a história concisa da literatura brasileira ao Carpo. O Bose fala que o Carpo foi um dos mestres dele no pensamento intelectual, sobretudo. Né? Ele, inclusive, a Vânia está falando que ano passado ela leu, então. Ano passado que eu li, né? Que foi com 15 anos, foi ano passado. Tá certo, Vânia. O Carpo dedica, né, a história da literatura ocidental. O Bose dedica a história da literatura ocidental, a história da literatura brasileira, história concisa da literatura brasileira ao Carpo. Então, o Carpo escreveu uma história concisa da literatura alemã, e eu li, e existia uma edição bem barata pela Fórum Editorial desse livro, que, dado as devidas assim, proporções, consegue ser melhor do que a história da literatura ocidental, porque o Carpo ali parece que ele conhecia
muito melhor a história da literatura alemã do que ele conhecia a história da literatura ocidental. Legal. Mas isso é uma conversa isso é uma história para uma outra conversa. Uhum. Mas ele conhece, assim, demais, demais. E três autores me chamam muito a atenção quando eu li a história da literatura, consiste da literatura alemã, que foi o Hegel, a apresentação do Hegel. Ele faz uma apresentação do Hegel quase romântica, assim, né? Aquela briga com Schopenhauer e tal. E a história do Goethe, porque para o Carpo era um dos autores de fato que ele admirava muito, e o Carpo conhecia muito a literatura do Goethe. Há ensaios que ele começa falando, eu estou com a obra do Goethe completa aqui na minha frente, e a partir dessa obra ele começa a elocubrar, assim, eu acho que ele fala 38 volumes, alguma coisa assim, é uma coisa absurda, assim. E o Kafka. Então são três autores, assim, que quando eu li essa obra de literatura, eu fiquei assim, cara, eu preciso ler a obra desses caras, né? E aí eu fui pro Fausto, não entendi bulufas nenhum, né? Exato. E eu falei, pô, vou pros romances. Então eu fui ler os romances e fiquei assim, maravilhado, maravilhado, mas eu lia com muito do olhar do Carpo, né? Eu acho que Tu tá, leste assim, através da interpretação dele, foi isso? então, de alguns anos para cá eu fui meio que deixando assim esse olhar mais de Carpo, da minha leitura, e você vai amadurecendo, né, Claro. a sua leitura, mas eu agradeço muito, porque assim, é um gigante, né? Como diz o Newton, eu estou sobre os ombros de Carpo e vou olhando para ele ali, né, para o mundo da literatura por meio dos ombros dele. Então é melhor do que, sei lá, qualquer outro maluco aí. Então foi o que eu construí. Tinha uma época, o Jéssica, acho que eu nunca cheguei a falar isso aqui nas lives, né? Que eu só lia Carpo. Não, tu não falou. Acho que teve um ano da minha vida, eu nunca falei isso, né? Aqui nas lives. Teve um ano da minha vida que eu só li Carpo. Só li Carpo. Assim. História da literatura ocidental um monte de vezes, os ensaios dele um monte de vezes. E eu tratava ele mesmo como um mentor, né? Um mentor intelectual. Então eu cheguei ao Goethe por meio do Carpo. Por quê? O Carpo levava o Goethe de uma maneira muito séria. Sobretudo as poesias, o que é algo assim que a gente não vê muito, É verdade. né? Os autores elogiando. Você vê o Walter Benjamin, você vê outros autores, eles tratam de fato com a prosa. Mas o Carpo levava a poesia do Goethe muito a sério. Legal. Coisa que outros autores, sobretudo Freud, também tratava assim, né? Se a gente pensar, o próprio Fausto, uma grande poesia, né? Do Goethe. E eu cheguei, enfim, ao Goethe assim. E foi, sei lá, né? Não foi essa estupefação como você teve da adolescência, que eu acho que isso influenciou bastante, Certamente. né? Mas foi algo que, sobretudo, essa construção epistolar, a gente vai trabalhar mais a respeito disso, essa construção de personagem. Eu já cheguei ao autor, já sabia sobre o efeito Werner, já sabia sobre a onda de suicídios e tal. Assim, foi não foi um espanto. Foi uma leitura, eu não diria de conhecimento, mas foi uma leitura que, assim, eu preciso de fato conhecer isso, preciso saber. É uma leitura, o Pedro Sete fala bastante disso, né? O que que eu tinha isso, né? O que que o Carpo viu aqui que eu não tô vendo? Perfeito. Engraçado, Jéssica, que agora nas releituras eu fiz essa leitura, mas sobre o ponto de vista do Freud. Eu fiquei pensando, cara, o que que o Freud viu aqui que eu não vi? Né? Aquela questão de ele construiu uma nova ideia de fantasia, né? O que que o Freud viu aqui que eu não estou vendo? Sabe, assim, essa tentativa de aumentar a minha imaginação por meio da obra, né? Porque, assim, Freud é o Freud, né? Será que dá para ver aqui a mesma coisa que ele viu? Eu fiquei com esse olhar, assim, acho que é o tipo de coisa que é preciso levar para análise, inclusive, né? Por que eu não vejo com o meu olhar? Eu preciso ficar olhando para o olhar dos outros. Enfim, mas eu terminaria nesse sentido mesmo. Perfeito. O Freud, eu te disse, né? O Freud, ele é completamente apaixonado pelo Goethe. Completamente apaixonado, né? Ao longo da obra
dele vai tomando vários pontos que são abordados pelo Goethe em várias obras, inclusive, mais realmente no Fausto, mas ele também aborda muito o sofrimento do jovem Werder. Inclusive, eu esqueci qual é o texto, até ido atrás para trazer aqui, mas tem um texto especificamente que ele vai mostrar que a única saída possível seria ali realmente o suicídio, por conta de toda a construção, né? Ou seja, a única saída possível, não que seria o ideal, mas no sentido da maneira como ele estava funcionando, né? Como se como se fosse aquele desfecho diante de todo o processo que se teve, que foi muito direcionado exatamente para aquilo, né? Essa capturação daquele objeto perdido, basicamente. Eu acho, não lembro, mas acho que foi até num texto que ele vai falar bastante sobre luto, que não é o luto e melancolia, que é o mais clássico, obviamente. Isso é realmente muito interessante, porque todo mundo fica, né? Eu lembro que quando a gente foi discutir esse livro no clube de leitura, a gente fez até uma analogia, por exemplo, do que aconteceu, um fenômeno que aconteceu, mais contemporâneo, obviamente, daquela série americana, Os 13 Porquês, em que vários adolescentes começaram a se autoflagelar, alguns, inclusive, a se suicidar, porque tem lá suicídio também na série e tal. E aí fizeram essa analogia entre o sofrimento do jovem Werder e os 13 Porquês, que eram também um movimento de massa diante de um cenário, né, que tinha sido apresentado, nesse caso, numa série, mas no caso do Goethe, no livro, especificamente. Que até falo, isso eu realmente não sei porque eu não fui atrás para ver, que teve que ser tirado de circulação o livro por um tempo, diante de todos esses suicídios que foram cometidos. Sim. E tal. Isso é muito interessante. O que mais me interessa aqui, de modo geral, né, para a gente começar a discutir de fato, é justamente esse movimento identificatório. Isso, psicanaliticamente, que a gente tem muita força, né? Então, o que é que faz com que determinados leitores se vejam naquele personagem, ou se identifiquem com aquele personagem, e tenham o mesmo desfecho que ele, né? Ou, na verdade, façam ter o mesmo desfecho que ele. Eu acho que isso é o mais interessante. Se o Freud fala, por exemplo, numa saída óbvia do suicídio do Werder, né, aqui no livro, não é tão óbvio assim essas pessoas que vão lá e se identificam com aquele personagem e também cometem e fazem, na verdade, isso acontecer. É diferente. Eu tenho, por exemplo, um personagem que teve esse desfecho diante de um sofrimento avassalador. E eu tenho outros que fazem acontecer. Isso tem, assim, esse movimento me interessa bastante. E a gente poderia até discutir depois essas questões de massa, em que a gente vai, de maneira até mesmo histérica, né? A gente vai se identificando e vai funcionando da mesma maneira. Isso é muito comum. Mas tem alguma coisa a mais que eu acho que a gente pode desenvolver melhor. Mas desculpa, tu falar alguma coisa. Perfeito. Olha, Jéssica, do ponto de vista formal, a gente tem aqui um romance epistolar, né? Não é um gênero novo dentro da história da literatura. Sei lá, desde talvez das cartas de Paulo, a gente tem isso literariamente falando, né? Teve ali talvez um certo desuso, sei lá, na Baixa Idade Média, na Idade Média no geral, na Alta Idade Média. Mas, segundo Franco Moretti, que foi o sujeito que talvez mais estudou o romance do ponto de vista moderno, a ascensão do romance, e tem aquela magistral, a cultura do romance, né? Isso, assim, surgiu no século XVIII, XIX, com uma certa ascensão. Mas, eu diria até aqui, assim, desapertando um pouco um conceito, tá? Não me bata. Do ponto de vista, assim, inconsciente, quando o sujeito está lendo aquilo e vê que é um diário, sim, uma carta, né? Um diário barra carta, aquilo inconscientemente, claro que aqui eu não estou sendo rigoroso no conceito. Tá? Claro. Inconscientemente, ele tem um certo recuo. Bom, eu estou diante de algo do autor, do narrador, que me é particular. Né? E eu estou vendo os outros personagens sob o ponto de vista do narrador.
mas não é um narrador distante. É um narrador que está diante das suas cartas Sim, particulares, né? Então, de fato, isso faz diferença na leitura, claro. né? A forma, ela influencia mesmo. Então, por aí vem de novo a genialidade do Goethe, né? Ah, por que que ele foi escrever esse romance da forma epistolar? Porque ele sabia disso. Uhum. Né? Porque se ele fosse colocar, sei lá, um narrador personagem, que nesse caso também é, mas é diferente do narrador personagem que a gente leu no encontro passado, que é o Bentinho, Uhum. é um narrador personagem que ele se apresenta por meio de Sim, cartas, que por mais de que seja um narrador personagem, é um narrador personagem particular, que perfeito. traz uma certa intimidade. E que você aqui eu falo Uhum. leitor, na hora que vai ler isso, você já tem um certo recuo, né? E aí talvez te dá uma experiência de leitura diferente. Sim. Dá uma experiência de leitura diferente. E aí eu imagino que o efeito Werther funciona de uma maneira um pouco mais diferente, ou talvez a identificação aconteça de maneira um pouco mais diferente. Queria te ouvir nesse É, sentido. tu estavas falando agora, eu estava lembrando. A maneira como o Freud vai. Uma das maneiras que o Freud vai abordar esse texto, né, esse livro do Goethe, é justamente mostrando que ele tinha que ser escrito porque é meio que, entre milhões de aspas, uma salvação do próprio Goethe, porque isso aconteceu na vida do próprio Goethe, Sim, né? Então, é isso. O Werder, ele não é à toa. O sim, Werder, ele é endereçado, inclusive, para abarcar determinados mecanismos que não puderam ser plenamente vivenciados, né? Não puderam ser gozados, né? De inúmeras maneiras. Na vida do seu próprio autor, que é o Goethe, nesse caso. sim, Então, estavas falando, eu estava lembrando da maneira como o Freud vai construindo, de que, basicamente, é uma tentativa, inclusive, de salvação. Isso acontece muito com os escritores, né? sim, A gente já falou disso algumas vezes aqui, como, por exemplo, a escrita, muito embora ela possa ter, é isso, esse movimento que também ele é enlouquecedor por vezes, ele é sofredor, é muito complicado, é uma angústia, inclusive, você está naquele processo todo ali, mas ela também tem esse outro lado em que ele é uma espécie de salvação ali para alguns escritores, de fato. É, muita coisa que você não pode, é isso, vivenciar, experienciar, até mesmo simbolizar de maneira objetiva ali no seu dia a dia, você vai e joga para a escrita, né? Isso é muito interessante esse processo sublimatório, de fato, que a gente faz por vezes com determinadas questões, inclusive de sofrimentos nossos. Imagina o que é você ter uma vida em que você não pode ter o seu objeto amado, que você deseja tanto, né? Então, essa transposição que ele vai fazer daquilo que ele vivenciou na vida dele real para o personagem, isso também seja uma maneira de salvação. Por quê? Se ele mata o personagem dele, né, então se o personagem justamente na impossibilidade de ter ali o seu objeto amado, ele não consegue nem, é isso, não consegue nem dar continuidade na vida dele, a maneira como isso foi tomada pelo Goethe foi justamente, olha, beleza, eu matei isso daqui, essa parte, inclusive, que eu não pude vivenciar, para eu poder seguir a minha vida. É mais ou menos essa leitura que o Freud faz. Que para o perfeito. Goethe, por exemplo, continuar sobrevivendo, para ele continuar vivo, ele tinha que matar essa parte. E essa parte foi matada, por exemplo, ali no livro, né? E uma outra coisa que a gente também não pode esquecer, que muito embora a idade do Werder não fique clara no Sim, romance, mas ele era um adolescente meio jovem adulto. sim, Isso dá para entender também. Então a gente pode falar também dos arroubos aí dessa época que, enfim, que a gente está completamente perdido. Antes de eu vir para cá contigo, eu estava dando supervisão para alguns alunos, né? Supervisão de clínica. E eu estou tendo muitos supervisionandos que eles estão atendendo adolescente. E a gente, hoje, basicamente, a supervisão foi discutindo essas questões, né? Que, enfim, que envolvem o atendimento que é muito específico do adolescente em si. E uma das questões que sempre vem para a clínica, para quem atende adolescente, é justamente esse limbo que você se encontra, por vezes, de, assim, completamente perdido, que não sabe o que se faz, não sabe quem se é. Né? Então, a gente vê, por exemplo, por que a gente vê muita transgressão na adolescência? Por exemplo, a transgressão ela tem uma representatividade muito forte para a gente. Porque quando você transgride determinadas questões na sua vida, você não tem que se haver com o outro lado que está pulsando que você não pode também entrar em contato.
Então, esse movimento todo, ele tem uma razão de ser. Da mesma maneira, por exemplo, como o caso aqui do nosso Werder. Imagina só, você é alguém que está tentando se ajustar, né, ali na sua vida, porque você é um jovem, muito jovem de fato, você não sabe muito bem como lidar ainda com as suas questões, você não tem maturidade existencial, né, para viver. E aí, a resposta que você acha que é a mais adequada, entre milhões de aspas, é justamente você finalizar tudo porque você não sabe como lidar com isso. Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, não sei se tu já tiveste esse tipo de experiência, mas é muito real como, quando você entra em contato pela primeira vez com uma grande perda, por exemplo, ou com, pela primeira vez que eu estou dizendo, não várias vezes na sua vida, mas pela primeira vez, quando você entra em contato de maneira muito direta com algo que foi muito fora da curva, que você nunca imaginou, inclusive, que pudesse acontecer na sua vida, a sua resposta ela tende a ser muito exacerbada justamente porque você não tem mecanismos para poder lidar com ela. Tanto que quando vem a segunda vez, você já está mais... Ei, eu já sei, pode doer muito, normalmente vai doer, mas eu já sei lidar com isso. Porque eu já tenho, inclusive, mecanismos para isso. As porradas já não vão doendo tanto, da mesma maneira como foi da primeira vez, justamente porque agora eu já tenho essa experiência, já tenho essa maturidade. A maturidade vem dessa experiência, inclusive. Ou a maturidade vem da sua idade, ou ela vem das experiências que você está tendo. É por isso que eu posso ter alguém que é um jovem, 20 e poucos anos, mas seja muito maduro, assim como eu posso ter um adulto já, meia idade, 40, 50 anos, que seja completamente jovem, no sentido de não ter condições experienciais para poder lidar com determinadas questões. No caso do nosso Werder, ele realmente era um jovem, muito jovem, e realmente não tinha tido experiência. Então ele uniu a fome com a vontade de comer aqui. Né? Então, talvez isso, inclusive, é isso, talvez, agora falando disso, né, contigo, talvez por isso que para algumas pessoas possa ter sido tão enfadonho, tão chato como eu recebi esses relatos. Porque na cabeça delas não entra, pelo amor de Deus, a mulher te quis e tu vai te matar. Tipo, justamente porque essas pessoas têm já uma visão de um processo de maturação que o Verdi, por exemplo, não teve. E talvez por isso, por exemplo, no meu caso, eu tenha me mobilizado tanto, porque fazia muito sentido para mim toda aquela exacerbação, porque eu era uma adolescente. Claro, claro, perfeito. Perfeito, Jess, perfeito. Eu estou pensando aqui, há um tempo, é um artigo que eu tenho rascunhado, inclusive eu acho que eu vou chamar você para me ajudar nesse artigo e a gente publicar junto, que se chama A Proteção da Infância. Legal. Que é o mito ali do Zeus, e por que que ele ter sido protegido, né? Zeus teve a infância protegida. Sim. E por conta disso ele conseguiu derrotar Cronos. Os outros irmãos dele não, né? Foram, de fato, devorados pelo seu pai, mas ele não. Ele teve a infância preservada, cresceu, e aí quando ele amadureceu, ele enfrentou. Perfeito. Mas a questão aqui não é só porque ele amadureceu, ele enfrentou. Durante a infância, ele teve os seus processos micros de amadurecimento, e aquilo foi o forjando para a medida em que ele fosse crescendo, ele o enfrentasse a sua maior adversidade, etc. Né? Então, eu tenho rascunhado assim, a importância da preservação da infância, etc. Sobretudo até mesmo em relação ao abuso, enfim. Mas, olha, sobretudo a questão da adolescência hoje, e ali do período do Werther, né, que a gente tem ali o início do romantismo. Para quem lê o livro, sobretudo pela primeira vez, vê aquela exacerbação em relação à natureza, né? Nossa, né? O pôr do sol, claro que o Werther não fala tanto do pôr do sol, mas ele fala da natureza, o tempo todo ali, aquela chatice da natureza. Mas para o moleque de hoje, é só ele trocar a natureza por celular. Exatamente. É o mesmo vislumbre. Né? É um vislumbre que está para fora de si. Exatamente. Ele olha para fora de si e vê, de certa maneira, a resposta ali, não em si. Então, no sentido que eu estou tentando trabalhar aqui, Jéssica,
é que assim, a gente não vê nesses moleques o micro amadurecimento, Uhum. né? Porque assim, uma coisa é ser rejeitado pela pessoa amada. Outra coisa é você ser rejeitado durante, sei lá, a infância inteira. Não rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, mas ter micro rejeições. Olha, quero ir na praça jogar bola. Hoje você não vai poder ir porque tá chovendo, né? Você vai construindo ali, ou diria eu, vai preservando a infância, Uhum. né? Vai amadurecimento, vai criando aquela casca, né? Ah, hoje você não vai poder ir porque você não fez, sei lá, a tarefa Uhum. da escola. Então, né? Vai criando. Essa primeira paulada, como você trouxe, que é muito importante, ela não vem quando o sujeito, sei lá, já tem 20 anos. Né? Ele foi sendo criado, ele foi sendo tratado, foi percebendo que a natureza barra aqui, sei lá, tecnologia ou qualquer outra coisa. A gente poderia tratar aqui, por exemplo, a ideologia. Né? Não é aquilo que é o mais importante na realidade. Né? Porque, assim, se é aquilo que é o mais importante na realidade, se eu sou frustrado, o mesmo resultado é do vértice. Exatamente. O mesmo Exatamente. resultado é do vértice. Não tem para onde correr. É essa. Perfeito. Não tem para onde correr. Sabes que estás falando disso, é algo que a gente sempre fala, na verdade, em vários livros que a gente discute aqui, a gente volta para esse ponto central de que por isso que é muito fácil você ter plateia cativa, determinados jovens, para que eles alimentem determinados processos ideológicos, principalmente, por exemplo, a universidade, que é o lugar que a gente vive bastante, né? Isso, primeiro, estás completamente correto. Mais do que isso, tu me lembraste uma coisa que é muito importante, muito embora a gente já tenha falado sobre isso, eu não gosto de ficar discutindo diagnóstico, né, de personagem aqui dos livros e tal, o que é muito comum em psicanálise, a galera adora, né, ver se é mais obsessiva, histérica e tal, mas tem uma coisa que eu não posso deixar, porque o próprio Freud fala isso, eu não posso deixar de falar em relação ao sofrimento do jovem Werder, é que a gente está diante de um personagem melancólico psicanaliticamente falando. Perfeito. Psicanaliticamente falando. Por quê? É exatamente essa discussão que tu acabaste de fazer. Se eu tenho alguém que não teve essa base inicial para ele ter essa redoma, inclusive de proteção, para quando vier o primeiro grande baque na vida dele, ele não respondeu daquela maneira simplesmente porque foi o primeiro grande baque, mas porque ele já não teve anteriormente essa proteção que tu estás falando aqui. É exatamente Perfeito. isso que é a melancolia. O que é a melancolia? É justamente um sujeito que ele não foi investido de uma maneira em que ele possa proteger o próprio eu. Então o eu dele está completamente enfraquecido. É um eu, como a gente chama, empobrecido narcisicamente. Todos nós, para que a gente consiga sobreviver, para a gente viver de uma maneira mais ou menos criativa, adequada, etc., a gente precisa ter um bom investimento narcísico. A gente precisa ter esse eu, que ele foi olhado, ele foi, é isso, amado por esse grande outro, que a gente chama de mãe, materna, tanto faz, e ele, é isso, ele consiga se reconhecer nesse amor, para que ele vá criando essa redoma, para que ele vá criando essa proteção, para quando vier a primeira porrada, a segunda, a terceira, ele sinta, porque senão aí a gente não tá nem falando de humano, né, sem sentir porrada, mas ele não caia completamente. Perfeito. O que a gente vê hoje, por exemplo? A gente vê hoje um monte de criança e adolescente, né, completamente fragilizado, perdido, que não aceita o não, né? Todo mundo fica trazendo, por exemplo, eu recebo muito isso em sala de aula, principalmente quando eu estou dando aula de transtornos psicopatológicos. Ah, professora, lembra lá do caso daquela menina do Big Brother que teve uma crise e tal, que ela era muito nova, não sei se você sabe, é uma menina que foi pro Big Brother, ela é muito nova. Eu vi falar, mas eu não vi o Pois caso. é, a vida dela inteira foi internet e tal, os pais também vivem internet e tal. E ela foi lá pro Big Brother, aparentemente, eu não fui investigar, mas aparentemente, pelo que falaram, ela teve uma ruptura com a realidade, uma crise psicótica, de fato. E aí, quando você vai olhar para isso, você vê que é alguém que não teve, é isso, não teve minimamente uma base. E não é isso que é muito importante, que as pessoas não entendem. Não se trata de questões externas. Ah, mas ela tinha as melhores escolas. Ah, mas os pais tinham dinheiro. Ah, mas ela tinha viagem todo ano. Gente, as pessoas não entendem do que se trata um processo de constituição psíquica. Eu posso ter alguém que é
paupérrimo, Gabriel, mas se essa pessoa olhar para aquela criança, investir naquela criança afetivamente, essa criança vai ser rica. Ela vai ser rica porque ela vai ter esse eu bem constituído e que, por exemplo, quando recebe um não de uma garota que ama, ainda que ame, não vai lá e se mata. Então, o melancólico é esse que, justamente por não ter esse eu bem estabelecido fisicamente, se aquele objeto que ele se afincou, que ele se pregou naquele objeto, destituí-lo, ou seja, abandoná-lo, recusá-lo, ele não fica sozinho, ele não fica em pé. Ele precisa o tempo inteiro desse outro para ele também ficar em pé. Então, por isso que é isso. Por exemplo, o Freud faz uma leitura que eu gosto muito em relação ao suicídio. No Freud, o suicídio, que é esse suicídio em relação ao sofrimento, né, de você ter desinvestimento na vida, você ter um sofrimento absurdo, etc. Para o Freud, o suicídio ele é uma saída melancólica. Então, quando ele trabalha lá, né, no texto Luto e Melancolia, que é um excelente texto para a gente discutir esse caso aqui, por exemplo, em que ele vai mostrar que a saída do suicídio, a saída melancólica desse eu, que precisa matar, inclusive, um objeto, como é que ele chama no texto? Um objeto mau. Por que é um objeto mau? É um objeto que você introjeta, que está dentro de você e que você não quer se matar. Para o Freud, todo suicídio é homicida. Por quê? Porque você não quer se matar. Você quer matar o objeto mau, que é ele que faz, inclusive, com que você sofra, milhões de aspas, que você padeça, que você... É isso, que você não veja mais sentido na vida inteira. Então, por isso que ele diz que todo suicida comete um homicídio. Comete um homicídio contra esse objeto. O único problema é que o objeto está junto de você. Então, você e ele são a mesma coisa. E aí, você matando o objeto, você se mata também. Que é exatamente isso, por exemplo, que acontece com o Werder. Se a gente fosse fazer uma análise, né, por trás, ele não queria necessariamente se matar, mas ele queria matar aquela dor, ele queria matar aquele desespero, né? Então, isso que é o mais assim, interessante em relação a isso. E aí, enfim, tu me lembraste de todos esses pontos que são muito importantes, de fato, para saber do que está por trás, por exemplo, desse tipo de saída, porque é uma saída. Isso também é uma outra coisa que está no Freud. E o Freud, o suicídio, ele é uma saída. Né? Eu sei que tem inúmeras discussões sobre suicídio, tem a leitura do Durkheimiana e tal, mas para o Freud, o suicídio ele é uma saída de um sofrimento avassalador. E que você dá uma resposta para ele como qualquer outra pessoa daria tantas outras respostas. Enfim. E que faz total sentido, né? Recentemente eu vi aquele filme do Wes Anderson, Perfect Day, né? Dias Perfeitos. Cara, eu vou ver hoje. Nossa, assim, eu assinei o MUBI só para assistir esse filme. Sério? É só para assistir esse filme. E, olha, só de falar do filme eu me emociono. Né? Mas eu acho que tem tudo a ver com o Werther. E vale a pena também até pensar em algum texto nesse sentido, porque trabalha muito a questão da natureza no filme, mas é de um jeito que o Werther não trabalhou, que aí vem a questão do imaturo, e a questão, como você falou, de que não foi trabalhado, ele não tomou as pauladinhas, né, e tomou uma paulada direto, e aí o suicídio é a saída, porque o maior problema dos românticos, engraçado que o Goethe viu isso muito rápido e já saiu disso, sobre o ponto de vista da natureza, é que eles achavam que a natureza era perfeita. Né? Então, sim, beleza, a natureza é perfeita, mas ela tem seus problemas. Claro. Né? A gente viu no Rio Grande do Sul, natureza. Né? O frio, natureza. O calor extremo, natureza. Né? Então, assim, se eu entrar numa floresta escura e morrer de frio, foi por força da natureza. Ah, mas a floresta escura é bonita. Beleza, mas entra lá dentro. Então, a imaturidade faz eu ver a beleza, mas não me faz ver a realidade daquela beleza. Excelente, é isso mesmo. Né? Eu só fico ali contemplando a beleza. Nossa, que floresta maravilhosa, que pôr do sol maravilhoso, etc. Negão, trabalha no sol. Perfeito. O pôr do sol é maravilhoso quando você está vendo. Quando você não está em Belém do Pará, 40 graus. Aí é maravilhoso que se torna.
Vai bater uma laje no sol aí pra você ver o que é a beleza da natureza, né? Então, é isso. E por que que eu falei do filme? O personagem principal, Jéssica, ele limpa banheiros públicos em Tóquio. Sim. Tóquio a gente sabe que é assim, uma das maiores capitais do mundo. Uhum. E, pô, ele é Faulkner, né? Eu fiquei pensando muito no Memórias do Subsolo quando assisti o filme. Pô, como que um cara que lê Faulkner limpa banheiro público, Não faz né? sentido, né? Ele poderia ser o cara mais ressentido do mundo, né? E é o contrário. E ele, assim, ele acorda olhando para o céu. Ele olha com aquela estupefação, do tipo, porra, mais um dia, ó, que sol maravilhoso, etc. Mas não é só a contemplação, a vida real acontece. Ele tem que limpar a privada. Perfeito. Né? O sol tá bonito, beleza, mas vai ter que limpar a privada, negão. Sim. Não tem o que fazer. O Werther aqui, beleza, a natureza é bela. Tá, mas a Charlotte te deu fora, negão. Sim. E aí? É engraçado que eu estava lendo um artigo agora antes da gente começar, e aí a articulista falou bem assim, o Gate resolveu o problema na vida dele, porque ele teve um fora por uma Charlotte real, né, viajando. Eu falei, pô, faz sentido, né, e o Gate a gente sabe Ele que nem viajou passou, né? muito Ele colocou sobre tudo. mesmo o nome, né? Maluco. Ele foi para Itália, né? Veneza, ele fez várias viagens, assim. Ou seja, ele deu ele fez uma maneira de escapar, né? Ou suicídio, ou no suicídio ele resolveu com o personagem, né? Como você mesmo trabalhou, mas pela vida real, porra, preciso escapar isso aqui de alguma maneira. Então, o que a gente vê da molecada aí, sobretudo os adolescentes? Vê a tecnologia como um fim, hoje é o que a gente tem visto, né? Ou sei lá, uma ideologia, mas hoje mais a tecnologia. Vê a tecnologia como um fim, como se trouxe a menina do Big Brother, e não vê os problemas dessa utopia. Essa natureza não tem problema. É uma natureza que não tem tempestade. É um sol que não queima, né? É um frio que não traz frio. A natureza tem problemas. Então, encontrar os problemas da natureza é o primeiro passo para a gente se amadurecer. Perfeito. Bom, tô sentindo frio, vou ter que correr atrás de algum agasalho. Né? Tô sentindo calor, vou ter que correr atrás de algum refresco. Se eu não encontrar, vou ter que aprender vou ter que aprender a viver com isso. Vou ter que aprender a viver com isso. Não vai ter para onde correr, né? Ou o fim é isso, é o suicídio, né? Então, é muito sério isso, né, Jéssica? E é engraçado que, assim, os professores estão mais perdidos que os alunos, né? A galera que está cuidando desses adolescentes, os pais, estão mais perdidos que os alunos. Porque eles também não sabem o que fazer. Mas sabe Né? que isso daí é a chave de tudo. Porque, assim, eu só posso ter uma geração inteira de adolescentes e crianças completamente perdidos, porque a geração que deveria cuidar dela é que está mais perdida ainda. Porque uma coisa é uma criança ou adolescente eles estarem perdidos porque isso faz parte do processo de maturação deles. Mas eles encontram um lugar em que eles têm uma solidifiquez, em que eles conseguem se identificar, eles conseguem entender porque tem alguém que vai dar base para eles. Outra coisa, esses pais viraram para eles e falaram, olha, vocês estão perdidos, mas a gente também está perdido. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como ser pai. A gente não sabe como ser mãe. Eu tenho que procurar, por exemplo, em todas as especialidades possíveis, o que eu devo ou não fazer com você. Seja de papinha até eu devo ou não dizer ou não para uma criança de 2 anos de idade. Então, isso é muito sério. A gente está brincando, mas isso é muito sério, porque é isso que destrói, por exemplo, toda uma civilização. Imagina só, né, se você pega, sei lá, os grandes, sei lá, generais, guerreiros de toda a civilização que a gente vive até hoje, né, de toda essa história. Imagina eles terem essa crise existencial em relação aos pais deles, se os pais não soubessem de fato direcionar. Olha, é isso, isso. Imagina lá o Felipe, o pai de Alexandre o Grande. Se ele não dissesse para ele o que ele deveria ou não fazer, como é que ele deveria ou não fazer, como é que ele deveria ou não lutar, né? Com quem ele deveria ou não aprender, né?
Olha, não sei se você deve ou não estudar com Aristóteles. Imagina um negócio desse. Né? Olha que loucura. Isso é muito louco, porque a gente está vendo isso. A gente está vendo, por exemplo, Gabriel, sem mentira nenhuma. Eu recebo um paciente meu, homens, mulheres já formados, adultos, que eles dizem para mim, com a cara mais deslavada do mundo, que quem escolheu o último destino de viagem foi o filho deles de 3 anos de idade. É nesse nível que a gente está. É complicado, viu? É pesado. Né? Não, é complicado. Complicado. E faz todo sentido o Goethe, tá certo? Exatamente. Faz todo sentido. Porque, assim, veja lá, o Walter, e eu acho que isso é muito importante para o jovem, para o adolescente que lê o Walter. Sempre vai ter alguém melhor do que você. O Walter, no caso, foi o Albert. Né? O Charlotte, às vezes, não vai se interessar por você, vai se interessar pelo Albert. Então, você precisa aprender isso. E outra coisa, às vezes, você é o Albert na vida de alguém. É verdade. Né? Tem um Albert na sua vida? Beleza. Então, você vai ter que aprender a lidar com isso. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Mas, às vezes, você também é o Albert na vida de alguém. Sim. Exatamente. Né? Então, assim, cara, quando você tem um campeonato na escola que não tem vencedor, você não está ensinando isso para as crianças. Pelo amor de Deus. Eu tava até vendo isso, né? Que tá na moda agora. Tava discutindo isso com os alunos. Essa tal de educação. Como é? Educação permissiva. Sensitiva, é alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, que você tem que respeitar todos os sentimentos e emoções daquela criança. Cara, se a gente for deixar isso livre, tá puxado demais. Imagina o que é, coitada, de uma professora que tem que lidar com 30 meninos de 2, 3 anos, 4 anos de idade, e que eles podem simplesmente expressar completamente educação positiva, isso. Eles podem expressar Exatamente. completamente, a todo momento, tudo que eles estão sentindo. Que nem saiu, né, o vídeo, por isso que começou a rolar esse debate. Saiu o vídeo lá de uma criança na apresentação do Dia das Mães, a criança abrindo o berreiro. Por birra, por pura birra. Aí a professora, não, bora parar todas as 29 crianças que eu quero ver o que o Joãozinho tá sentindo aqui neste momento. Pelo amor de Deus. A gente não sobrevive dessa forma. Não vai. A civilização não vai. Jéssica, eu vi um vídeo hoje de uma mulher nessa educação positiva aí, a Carol tá certa. Uma mulher adulta falando assim, como que é a educação positiva com o seu marido? Aí, vídeo de TikTok, de Instagram, né, esse real de Instagram. Aí ela falando assim, você vai tirar o lixo hoje com um tênis azul ou com um tênis verde? Porra, essa é uma brincadeira com a minha cara. É pra enlouquecer, né? É pra enlouquecer qualquer questão. Porra, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, irmão. Pô, o primeiro, eu tenho um amigo que ele fala assim, quando a realidade sodomiza a sua ideologia, Sim. eu quero ver o que você vai fazer, né, cara? Porque assim, a realidade, ela bate, Jéssica. A gente sabe disso. A realidade chega. Eu tô lendo lá, né? Que eu até te mandei que a gente tem que colocar esse livro no nosso próximo clube. O livro lá do Rizério. Cara, ele tem uma frase que é maravilhosa. Na verdade, ele empresta essa frase de outro autor. Que ele diz o seguinte, olha, o relativismo ele só funciona até você ser acusado de um crime que você não cometeu. Porque no dia que você é acusado de um crime que você não cometeu, você quer que a justiça seja positivista. Que ela vá atrás dos fatos, dos dados. Aí não tem mais relativismo. Perfeito. A realidade chega. A realidade chega. O Lewis ele deixa claro, né? Então, a gente tá vendo aí, conversa. Olha, às vezes eu vou me apaixonar por uma menina que não vai ser apaixonada por mim, vai se apaixonar por outro menino. Não tem nada no mundo que eu faça, isso é quase uma tragédia grega, né? Que mude essa realidade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudá-la em mim. Exatamente. Só Porque o fora eu não vou conseguir mudar. Isso que é muito importante, porque aí a gente troca o personagem. Você agora é o protagonista e você vai ter que arcar com as consequências, inclusive, das suas escolhas. Não é a outra que é responsável pelo fato dela não te amar, bicho, ela não te ama. Entendeu? E aí, mas eu amo, ok, mas aí você vai ter que viver
de uma maneira que você consiga dar vazão de outras formas por esse amor, porque o outro não está correspondendo. Eu estava assistindo ainda há pouco um vídeo aí em que um rapaz ele estava relatando uma... Como é que eu posso chamar isso? Para além de desilusão amorosa, foi um golpe, na verdade, que ele sofreu, segundo o relato dele, em que ele se casou com uma mulher, e a mulher gastou todo o dinheiro dele, 120 mil reais que ele tinha, que ele tá viralizando aí na internet, esse rapaz. E aí, inclusive o nome do vídeo, olha que coisa louca, o nome do vídeo era A Honradinha que Destruiu a Minha Vida, alguma coisa assim. Porque, supostamente, a honradinha, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Supostamente essa moça, ela era cristã e ela deveria seguir os preceitos lá e blá blá blá. Aí essa moça parece que ela, enfim, realmente acabou com o dinheiro dele e cortou o coração dele, alguma coisa do tipo. E aí, na medida que tu estava escutando o rapaz, de fato, tudo que a moça fez, segundo o relato dele, foi completamente mau caráter. Ela realmente é uma pilantra e tal. Mas o que era mais interessante disso tudo é que ele não conseguia perceber que ele era agente ativo desse processo. Porque ele podia ter optado sair, ele podia ter optado encarar que ela realmente não queria nada com ele, que ela queria passar a perna nele, que ela só queria o dinheiro dele, mas ele continuava lá. Então, esse ponto aí que é o central, que é o mais escroto de tudo, porque nem todo mundo está disposto a enfrentar que você tem que dar também um segmento na sua vida, que você é responsável por ela. Que a gente pode realmente, ao longo da nossa vida, encontrar pessoas que são canalhas com a gente. Mas o que a gente vai fazer com a canalice que elas realmente imputaram? Sabe? Porque senão isso é muito fácil. Você vai culpando o universo inteiro e você não toma rédeas da sua vida. Você não dá segmento na sua vida. Então, isso é muito louco, porque é esse tipo de funcionamento que leva para os dois extremos. Ou um aniquilamento completo, como a gente está vendo aqui o do Werder, por exemplo. Perfeito. Ou também um outro lado que a gente já até discutiu, né? De alguém ficar demonizando todo um objeto, e aí você vai generalizando esse objeto, e todo mundo que faz parte daquele grupo ali não presta. Como, por exemplo, que a gente estava lá discutindo, os caras da Red Pill. Sim. Em que você demoniza todas as mulheres. Engraçado, porque esse rapaz, depois de ele ter sofrido tudo isso, agora ele é o Red Pill. Claro, agora é fácil ser o Red Pill. Porra, pegou um golpe de 120 mil reais, agora é muito fácil. E é engraçado, né? Porque ainda assim é uma escolha imatura. É uma escolha imatura você não olhar que você também está permitindo que isso aconteça. E é uma escolha imatura quando você, percebendo o que aconteceu, ainda assim você quer se desresponsabilizar. Você não volta e faz uma autoanálise e diz: porra, eu tenho a ver com isso. Vacilei. Perfeito. Perfeito. O reconhecimento do erro, né, Jéssica? Veja que o Werther não recuou. Ele não recuou. Olha, perdi. Exatamente. Perdi. Tem uma parte naquele filme O Clube da Luta que eu não lembro se é o narrador ou se é o Tyler. Eu acho que é o Tyler, eu não lembro quem que é. Que ele fala assim: agora você vai ter que ir na rua, você vai ter que arrumar uma briga com alguém, você vai ter que perder. É maravilhoso, né? Essa parte. Que aí o narrador, ele encontra com... E ele percebe que não é muito fácil encontrar briga com alguém na rua. Né? E aí eu acho que é com o mecânico que ele arruma uma briga, assim, e o mecânico não quer brigar com ele e acaba um momento ele acaba brigando. Então, assim... O padre. É um padre, soco nele. né? É um padre. Mas, assim, você vai perder, negão. Tem brigas que... Olha, tem brigas que inclusive você ganha, o resto você vai perder, né? Vai perder dinheiro, você vai perder amigos. Eu, né, vou fazer 30 anos esse ano, eu descobri assim, cara, tem melhores amigos que vão te dar facadas. Esses dias eu tava pensando nisso, Jéssica. Aí eu tava pensando comigo mesmo, essa desgraça da psicanálise, né, que a gente fica... E agora? Eu me abro para novas amizades ou eu me fecho? Olha que coisa, né? Pô, já tomei facadas de melhores amigos. Sim. Todos os amigos, todos os melhores amigos, me darão facada ou não? Olha Perfeito. aí, né? A diferença... Não. Exatamente. Não, Perfeito. não vão dar facadas. Perfeito. Um é mau caráter. Né? Porque um é mau caráter que todos serão. Então preciso, mesmo que a ferida tá lá,
né? Você tá, porra, vou tomar facada de novo, né? Será? Mas, cara, tem que viver, né? Vamos para cima, Perfeito. vamos que vamos. Então, é isso, né, Jéssica? E é isso, não é uma resignação, né? No sentido de que, eu vou aceitar que façam sempre tudo comigo. Não é isso. É você perceber, inclusive, que você tem mecanismos para, a partir de agora, você já conseguir vislumbrar quem é que presta e quem é que não presta. Essa Perfeito. experiência que você teve, ela não lhe fechou a ponto de você não se abrir mais para absolutamente ninguém, novas amizades, mas isso também não tira o fato de que ela lhe possibilitou você enxergar quem é canalha e quem não é canalha. É isso que é a Perfeito. vida, né? Porque é isso, quando você vai olhar, você vai ver, por exemplo, que a maioria das pessoas, elas não são canalhas. Você não pode pegar esse único recorte e introjetar como se fosse a realidade absoluta. Tava comentando esse rapaz, né? Uma das coisas que ele fala lá é que hoje em dia ele tem ojeriza de igreja. Ele nunca mais pisou numa igreja, porque ele acha que todo mundo tá lá hipócrita. Como essa moça era, entendeu? De pregar uma coisa. É isso. Olha que coisa louca, né, bicho? Acho que tu já falaste isso, a gente já comentou isso aqui, mas também quem fala bastante disso é o Matheus. Como as pessoas elas estão neuróticas, isso em todos os âmbitos. Você pega, por exemplo, esses parâmetros irreais e utópicos que ficam vendendo por aí só para vender curso e blá blá blá, e você acredita que aquilo ali é a realidade do dia a dia do seu João, da padaria, da Dona Maria, da feira, né? Então, uma das coisas lá que esse rapaz estava relatando é que a mulher ficava falando tipo, coisa do tipo: não, você é o homem, então você é o provedor completamente, eu não vou fazer nada para ajudar. Ainda que eu queira, é isso, ainda que eu queira usufruir de tudo. Então, olha só, o rapaz tinha um apartamento pequeno, ela queria para um apartamento de 120 metros quadrados, mas ela não ia contribuir com nada. O coitado ganhava R$ 4.500, como é que ele ia pagar um aluguel de 3.500? Bicho, sabe? Isso é maravilhoso, né? A gente ri porque não é gente. Bicho, é surreal, cara, é surreal. Ó, Porque isso não é a vida real. Gabriel, eu tava até postando esses dias. Tem um rapaz que eu tô acompanhando lá da França. Eu tô acompanhando o canal dele no YouTube porque eu descobri o canal dele porque, como eu tô construindo uma casa, eu tô pesquisando sempre coisas de casa. Esse perfeito. rapaz, ele comprou uma casa ferrada lá no interior da França, ele e a mulher dele. Eles construíram a casa do nada. Tipo, eles tiraram do escombro a casa e fizeram uma puta de uma casa. Só os dois. Eles metendo a Perfeito. mão na massa, literalmente. E o que você vê lá? Maravilhoso. Você vê um rapaz trabalhador, esforçado e etc. E uma mulher que ajuda aquele cara. Ela não é a dondoquinha neoconservadora aqui do Instagram que diz que o homem é que é o único provedor e que ela não pode fazer absolutamente nada. Ela vai lá bater laje com ele. Ela coloca o tijolo junto com ele. Porque ela é a companheira dele. Isso é o verdadeiro significado de um matrimônio. Não é você fingir mesa posta no Instagram e dizer que você é bela, recatada e do lar. As pessoas estão loucas. Olha, tem duas perguntas aqui, Jéssica, eu já vou voltar para isso. Tem uma da Carol, ela diz assim, ó, isso cabe no mito da responsabilidade afetiva, professora? Já vou para ver para a segunda, que é do Tiago, que ele diz assim, ó, existe uma bolha conservadora péssima, que ao invés de salvar, coloca ainda mais o sujeito na neurose. Perfeito. A primeira da Carol, né? Eu odeio esse termo responsabilidade afetiva porque ele é um termo mentiroso. É a maior falácia que já existiu. Essa responsabilidade afetiva é basicamente é isso que a gente está discutindo agora. É para você justificar determinados atos de irresponsabilidade sua com você mesmo. É isso que eu tô Perfeito. falando. Gente, pessoas canalhas existem, mas você não é refém delas. Você também tá ali, você é um adulto. É diferente de eu ter um adolescente que não saiba como lidar, por exemplo, com um cara de 40 anos que vai se relacionar com ele. Outra coisa, são dois adultos e o outro acreditar que o outro apenas tem que ter responsabilidade afetiva com ele e não tem que ser com nada na vida dele. Isso é você infantilizar um sujeito que tem que ter GED na sua vida, ponto. E a outra aí do Thiago, cara, às vezes me dá ânsia de abrir isso daqui, porque as pessoas elas estão loucas. E elas são neuróticas e ficam neurotizando todos os outros, bicho. Perfeito. Né? Porque é isso. Você vê lá a vida daquele cara que supostamente tem os mesmos ideais que você, quer vivenciar supostamente a mesma fé que você, etc. E você vê que esse cara ele tem uma vida utópica, ele tem uma vida mentirosa, ele não tem a vida do dia a dia da maioria de todos nós.
sabe? Ele só tem aquela vida perfeitinha que você vê no Instagram, porque ele ganha dinheiro vendendo curso pra você, que você tem que pegar ônibus todo dia, 5 horas da manhã. Desculpa, é verdade. Isso Sim, é horrível, porque isso é sádico. É sim. você colocar para os outros, que por vezes talvez nunca consigam alcançar determinado patamar, inclusive econômico, de que a vida deles só será perfeita se eles tiverem tudo isso. Quando você vê, por exemplo, que uma vida pode ser plena, quando eu tenho uma moça ajudando a bater laje, ajudando o marido a bater laje para eles construírem a casa deles. Isso é o verdadeiro, isso é o verdadeiro laço, essa é a verdadeira união. Não é você Sim. ficar louca em casa com vestido da década de 1890, como se você fosse a mulher perfeita, sabe? Olha, depois eu vou falar o que a Vânia disse aqui. Assim, o pessoal acha que vive na Inglaterra do século XIX, né? Ou Exatamente. aí vamos trazer aí para a Alemanha do tempo do Weimar aí do Goethe, né? O sujeito lia Homero de manhã e à tarde tomava um vinhozinho e à noite ficava conversando sobre literatura. Meu irmão, tu vive no Brasil, né? Exatamente. Eu tô lendo Goethe aqui enquanto moto estralando tá passando na rua da minha casa, né? Exatamente. Enquanto tu tá no calor dos infernos aí, tu tá lendo alguma coisa, olha que coisa interessante. Tu tá lendo alguma coisa muito profunda em francês, tô falando você, e aí você tem que parar e ver a sua obra, ver se o sujeito resolveu ali o canteiro direito, Perfeito. né? Isso é vida real, bicho. Eu tô Exatamente. lendo aqui, Jéssica. De 5 em 5 minutos, o Augusto tá enchendo aqui. Papai, cocô. Eu vou lavar a bunda do guri. Basicamente. Exatamente. Isso, isso é a vida real. Isso é a vida real. É isso que essa galera não está entendendo, né? Ou finge não entender. Ah, Sim. não, vou estudar aqui um curso, sei lá, os 12 clássicos para mudar a minha vida e vou ficar multimilionário. Pô, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Você tá de tiração. Não, tu vive no Brasil. Então isso aqui faz 35 graus fácil. Você sai na rua, sei lá, 69 mil homicídios por ano. Meu irmão, tu vive no Brasil, tu vive duro, tu anda de ônibus, né? Não é porque tu lê Homero que tua vida é melhor do que a vida, sei lá, cara, do Zé da esquina, velho. Te toca, velho, te toca. Então, assim, é um vértice que ele precisa, sei lá, na igreja a gente fala, tem o termo no Novo Testamento, né, da metanoia. Uhum. Tu precisa mudar de mente, bicho. Tu precisa mudar de mente, precisa acordar, toma tapa na cara, né? E aí é o problema, às vezes aquele cara toma tapa na cara e afrouxa, Uhum. né? Que é o caso aqui do Werther. Inclusive eu parei de pesquisar, não sei como é que tá a taxa de suicídio, imagina que não esteja baixa, porque Sim, isso tá. não é divulgado, né? E é isso. E é engraçado, Jéssica. Assim, hoje menos. Mas, inclusive, eu conversei com o pró-reitor de reitoria, eu vou dar aula no cursinho da Federal, cursinho para molecada, né? Legal. Eu quero voltar a ter contato com os moleques. Uhum. Mas é engraçado que quando tu dá um saculejo num moleque desse, ele meio que percebe assim, porra, tem alguém que se preocupa comigo. Exatamente. Pô, tem alguém que fala pra mim, bicho, larga essa merda desse celular, acorda, vai caçar alguma coisa pra tu fazer da tua vida, desgraça, né? Ele toma aquele susto, pô, e engraçado que cola, né? É o tipo de professor que eles Esgote. colam, né? Exatamente. Então, é, a molecada, eu vejo isso no meu filho. Eu sempre penso, o adulto sou eu, não sou ele. Uhum. Né? Então, Exatamente. se eu entro no jogo dele, engraçado na questão de dormir, que ele chora, 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 na hora que eu dou ó, vai dormir agora. Ele toma aquele susto e vai dormir. Dorme. Porque Sim. parece assim, a confusão tá tão grande dentro da cabeça dele que ele precisa que alguém que tenha um pouco mais de maturidade que ele resolva o problema, porque ele não consegue resolver. Perfeito. A confusão é muito. Ele não consegue resolver, aquilo está acima dele. Então, alguém que tem um pouco mais de maturidade precisa. Ó, acabou. Uhum. Não é para chorar mais, é para dormir. Aí ele toma um susto, deita e dorme. Perfeito. E dorme. Né? Então, assim, a natureza é bela até a primeira tempestade, negão. Tu tem que fazer casa, tu tem que fazer um barco,
tu vai ter que se virar. A beleza do sol é importante quando tu não faz laje. Tu tem que correr alguma coisa, né? É engraçado, né? Porque esse saudosismo em relação a essa beleza plena da natureza, ela realmente ela diz muito sobre o processo de maturidade, porque, por exemplo, uma pessoa madura, ela lembra das consequências que uma natureza também pode ter de maneira arrasadora, né? Então, eu queria viver, sei lá, um náufrago lá, né? Eu queria ficar longe de todo mundo, porque o mundo é escroto, blá blá blá. Bicho, até tu tens que arrancar teu dente com uma pedra, como o cara fez. Aí vai acabar a vontade de viver o náufrago, viver a Lagoa Azul, né? Até eu lembrei disso, né? Não sei se tem por aí, mas aqui em Belém tem muito, né? Porque a gente tem muitas praias aqui. E aí tem um tipo de peixe que se você tiver, os homens no caso, né? Se você tiver, por exemplo, nadando pelado, alguma coisa do tipo, eles podem entrar na tua uretra pelo teu pênis. E aí isso é, assim acaba, porque tem que cortar, é uma loucura. E aí eu lembrei disso agora, inclusive, a Lagoa Azul é bacana, até tu tens que passar por um negócio desse, que é natureza, entendeu? É isso. Tu tens mecanismos envolvidos para lidar com isso, entendeu? Então, esse que é o ponto, né? A gente precisa entender que há determinadas maneiras de você conseguir, primeiro, contemplar, mas sem ficar completamente romantizando esse processo todo, porque por vezes é desastroso, por vezes é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, essa desgraça total, entendeu? O Sim. que você faz com isso? Você fica ainda romantizando porque é a água vindo da chuva. Não, bicho, tá matando pessoas, tá matando animais, tá tirando tudo de... Imagina você passar a vida inteira construindo uma casinha que seja e vir um mar inteiro e tirar isso de você. É horrível, é sofredor, sabe? Não é isso, não é somente essa contemplação, é isso, né? Ilusória, no final das contas. O amor é bonito, né? Até você tomar um fora, né? Exatamente. Exatamente. O Dorival mandou uma pergunta aqui, Jéssica. Ó. Essas promessas mentirosas têm contaminado muito a produção de conteúdo em psicologia também. É preocupante. O que vocês acham sobre isso? Cara, olha lá. Eu tava discutindo isso esses dias, mas amigas que todas são formadas em psicologia, né? E uma das coisas que eu falei é que a psicologia, se ela não mudar muito a maneira dela funcionar, ela tá com os dias contados. Porque a psicologia, ela tá indo para um lugar que é muito desesperador. É um lugar muito desesperador de todos os âmbitos. Inclusive, especificamente, né, dessas promessas que se fazem e que você nunca vai conseguir cumprir. Uma promessa, é isso que a gente está falando, né? Uma promessa ilusória, uma promessa utópica, inclusive de uma felicidade que você não vai conseguir alcançar. Né? Então, você acredita que você pode usar, por exemplo, os mecanismos da psicologia para orientar as pessoas a ficarem felizes plenamente? Isso é impossível. Eu acho que nada mais antipsicológico, literalmente, do que isso. Porque essa felicidade plena, ela é completamente impossível, independentemente dos mecanismos que você tenha. Isso me lembrou de uma coisa. Ontem, foi quarta-feira, foi ontem, eu estava dando aula à noite de psicologia social. E aí uma das discussões que a gente fez lá foi sobre o altruísmo na sociedade, que a gente chama de pró-social, versus os comportamentos antissociais, né, que são os comportamentos violentos, agressivos, etc. E uma das perguntas que tinha lá, porque era a revisão para a prova, que agora nessa semana vai ser a prova deles, né? Uma das perguntas que tinha lá é se é possível você extirpar completamente a violência da sociedade. E aí um dos alunos disse, eu acho que é possível. Mas eles são calouros, né? Ainda são esperançosos. Eu acho que é possível, porque você vai ter mecanismos para lidar com isso. Então você vai ter que fazer, né, ali a mediação entre as partes, blá, blá, blá. E aí eu peguei esse exemplo, né, da resposta dele e mostrei como esse extirpar completamente a agressividade, tanto do indivíduo quanto do polo social, da sociedade como um todo, é completamente utópico. A gente tem na gente impulsos que nos levam para a destruição. E isso vai ser até o momento que a gente morrer. É pro resto da vida. É por isso que a gente tem que ficar contido, controlado, no sentido de que a gente tem que ter normas, leis, regras, para a gente não se aniquilar. Porque a gente não é esse anjo de candura que consegue dar vazão de uma maneira plena sem afetar o outro, a vida do outro. É isso, a gente é exatamente isso, por exemplo, que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Os caras passando por uma desgraça natural dessa e tem gente assaltando o barco de pessoas que estão ajudando os outros, sabe? É isso que é também o ser humano. É isso.
vendendo água de doação, né? E Vendendo é água de engraçado que doação. na fala do teu aluno aí, é preciso certa violência para exacerbar a violência, Exatamente. né? É engraçado que com uma certa inocência não consegue perceber isso, né? Exatamente. Para você apaziguar uma violência ruim, é preciso de fato uma violência. Você ter uma força bruta no sentido de proteção, né? A reação, ela precisa ser tão forte ou mais forte do que a ação. Então, ela precisa. É uma ideia muito romântica, de fato, você acreditar que você vai conseguir instituir uma ação injusta simplesmente com palavras bonitas e conceitos educacionais perfeitos. É loucura. Não existe. Não funciona, não funciona. Tem uma fala do Samuel Johnson, que é um dos intelectuais ali do período do Shakespeare, né? Sim. E ele estava combatendo um pouco esse proto-romantismo, mas essa abstração intelectual, etc. E aí ele estava. É uma anedota, né? A gente não sabe quanto disso é verdadeira, essa história, mas ela é muito boa. E aí um aluno estava andando com ele pelo campo e estava falando sobre isso, né? Da filosofia da abstração, etc., muito próxima do Descartes, etc., né, do pessoal que existe. E aí o aluno falando sobre a pedra e tal. Aí ele disse bem assim, olhou para o aluno e falou, cara, refuta isso. E deu um chute na pedra. Refuta isso, né? Refuta a realidade. Sim. Então, o que a gente está dizendo aqui, sobretudo em relação ao sofrimento do jovem Roberto, é que, olha, você tem um problema, né? No sentido da formação, etc. E o Goethe foi um gênio que ele amalgamou o pensamento da época ali, romantismo, sobretudo a relação da natureza, sobretudo a efervescência de falar dos próprios sentimentos, né? Esses sentimentos são importantes, etc. Mas, como a gente disse, você ama, mas uma das faces do amor é a negação. Você pode ser negado, Sim. né? Não é porque você ama sua mãe que ela vai te amar de volta. Não é porque você Exato. ama o seu pai que você vai receber o amor dele de volta. Às vezes ele foi comprar cigarro e não voltou. Não é porque, sei lá, criei uma onça com todo amor e carinho que ela não vai te morder. Né? Então, assim, uma das faces do amor, diríamos aí, pode ser a negação. Você pode ser negado. Né? Isso faz parte da realidade. Sim. Existem pessoas mais bonitas, mais atraentes, mais interessantes que você. Né? E você também, às vezes, é mais bonito, mais atraente, mais interessante do que outras pessoas. E isso é a realidade. Você precisa lidar com Esse isso. processo, o Antônio Rizzo fala também isso no livro, né? Esse processo todo de você tentar colocar num igualitarismo totalitário, ou seja, todo mundo tem que ter a mesma coisa, todo mundo tem que ganhar a mesma coisa, todo mundo tem que ter a mesma coisa. Isso ele diz, né, isso literalmente, né, que para ele isso que é fascismo. Você tentar Perfeito. colocar de maneira totalitária todos esses contingentes, esses processos, e você não perceber, por exemplo, que há diferença entre ele dá lá, por exemplo, entre um Wesley Safadão e o Tom Jobim. Esse é o exemplo que ele usa, inclusive. Bicho, não tem condições, entendeu? Realmente não tem condições de você colocar no mesmo patamar, sabe? Perfeito. Acho que é isso que tu falas, né? Teu amigo fala que a realidade se sodomiza. Porque você vai tentar justificar o que for, você vai tentar relativizar o que for, mas qualquer pessoa que não tem o mínimo de conhecimento técnico sobre aquilo vai olhar e vai falar: epa, tem diferença. Epa, Perfeito. eu não posso acreditar que é isso, que uma obra de arte em que alguém está colocando terra na cabeça do outro é a mesma coisa de um Caravaggio. Não é, bicho, sabe? Não é. Aquilo ali não me impacta da maneira como eu sou tomada por um Caravaggio, em que eu fico horas olhando para aquele quadro porque eu tô arrebatada por aquele quadro, sabe? Eu não tô Perfeito. arrebatada por um louco colocando areia na cabeça do outro. Perfeito. Perfeito. Uma pessoa mandou uma pergunta aqui, eu não conheço, Shadow. Por que pessoas machucadas machucam e são tóxicas? Não conheço também. Cara, essa pergunta é muito ampla, né? A gente tem 50 milhões de maneiras de responder essa pergunta, mas talvez uma das
uma das chaves aí de compreensão seja justamente diante daquilo que a gente estava discutindo, de que justamente por você se sentir muito... Você acredita que você é muito merecedor de determinadas coisas, quando você não as tem, você acredita que também ninguém mais pode ter. E você vai tentar desfazer ou acabar ou denegrir todos esses outros aí para eles não poderem obter aquilo que você também não obtém, né? Por exemplo, a gente pode pegar aqui o exemplo do Werder, que, entre milhões de aspas, ele fez isso com ele próprio. Então eu não tenho, mas eu também não quero mais existir diante disso. Tem outras pessoas que olham para esse cenário e dizem, se eu também não tenho, ninguém mais vai poder ter, né? Então é uma modificação, mas no final das contas parte do mesmo princípio, né? Dessa imaturidade que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? Uma maturidade existencial e principalmente psicológica também. Perfeito, perfeito. Eu assisti essa semana, inclusive depois, eu não sei se você pesquisou sobre isso, porque eu tenho entrado menos nas redes sociais. Eu assisti aquela série do Bebê Rena. E aí eu lembrei de você o tempo todo na série. Impressionante. Eu fiquei pensando, cara, o que a Jéssica diria sobre isso, diria sobre aquilo? Ainda bem que foi sobre o que eu pensaria, não porque eu era Bebê Rena lá, né? Sei Não. lá. Não, eu fiquei pensando assim, cara, eu preciso conversar isso com a Jéssica. Queria saber a opinião dela sobre Não, isso, sobre aquilo e tal. Já recebi 50 milhões de mensagens pedindo para eu analisar essa série. Eu Você acho que eu vou analisar só não pelo que fez estão ainda, né? falando. Hã? Você não fez ainda, né? Não, ainda não fiz. Olha, eu acho que vale a pena. Eu sou uma das pessoas que gostaria de ouvir aí a sua É análise uma mais boa série para detalhada. análise, sabia? É uma boa série Não, mesmo. eu com alguns alunos da mentoria, eu tenho trabalhado a construção de personagem, né? Que para mim ali foi muito bem trabalhado, sobretudo a questão de que nem todo personagem ele deve ser caricato. Ele tem partes boas e partes ruins. E a gente precisa trabalhar isso muito bem na construção dos personagens. Eu não sei se tu sabe, Mas mas o personagem principal lá, aconteceu isso com ele na vida real, né? então eu pesquisei um pouco sobre a vida do sujeito, né? E achei ele um grande contador de histórias nesse sentido. Se a gente poderia pensar sobre a questão do romance epistolar, quase epistolar, porque ele é o narrador principal, né? A gente tem acesso às outras personagens sob o ponto de vista dele. Então, faz sentido aqui até um pouco com a questão do Werther, sob o ponto de vista do narrador, Sim. porque a gente tem um narrador e a gente conhece a história por meio dos olhos desse narrador. E eu recebi até uma pergunta, né? A pessoa falando ali, mas será que a Marta lá, se não tinha verdades dela? E aí eu voltei eu pensei no que a gente tinha conversado sobre o Bentinho e a Capitu, e eu respondi para a pessoa um pouco daquilo, né? Que assim, o narrador, ele pode tentar mentir, mas ele não consegue mentir o tempo todo, né? Vai sair na narração dele pontos de verdade. Uma coisa, verdade. Ele não dá conta, né? Ninguém consegue, né? Ser 100% mentira, né? Até porque a realidade não é 100% mentira, Perfeito. né? Senão o sujeito entra, de fato, aí completamente sei lá, na esquizofrenia, na paranoia, entra em outro mundo, né? Se ele tá com algum ponto, você tá com algum pé, na realidade ele não vai conseguir Exatamente. mentir o tempo todo. Né? Exatamente. Então, eu acho que vale a pena aí te ouvir nesse sentido. Olha, dizendo aí, O gurizão aqui abriu a porta, você viu, daquele jeito. esse caso aí, especificamente do Bebê Rena, é muito interessante porque ele, de fato, primeiro, a gente também, uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? A gente realmente escuta a Marta a partir dele. É aquilo que a gente também estava discutindo, que tu acabaste de lembrar, lá do Dom Casmurro, que a gente conhece a Capitu através do Bentinho. Né? Então, enfim, muito embora a gente tenha esse processo aí de que alguma coisa será retirada ali daquele processo quando o sujeito tem, ainda que seja um pé na realidade, né? Então tem esse compartilhamento também, né? De uma realidade ali posta, mas ainda assim tem toda uma narrativa sendo construída a partir daquele sujeito. Isso é muito importante porque, no final das contas, o que haverá aí é uma união desses propósitos. Então, por exemplo, não sei se tu pesquisaste isso, mas uma das coisas que aconteceu depois é que, supostamente, na vida real, a Marta lá, né, da vida real,
ela veio à tona para dizer que era tudo mentira, que o cara inventou tudo porque ele era um fracassado, ele nunca conseguiu sucesso na comédia, e aí ele usou a história dela porque ele viu que uma história que dava sucesso para ele, blá blá blá. Eu não vi a entrevista dela, eu sei que já tem na internet, mas eu não vi a entrevista dela, eu só vi um cortezinho assim, dizendo que ela obviamente negou tudo, né, o que estava ali acontecendo. Agora, isso que é muito importante, porque até mesmo para eu ter esse sujeito vindo à tona, vamos supor, né, que supostamente seja aquele objeto lá, né, abordado, e consiga fazer esse processo de negação, né, se afastar daquela realidade posta ali, isso já demonstra o teu ponto de vista de que tem que estar com o pé ali realmente na realidade, e aí a gente vai vendo como é que se dá essa construção narrativa. Eu não sei, e aí é uma coisa que eu teria que realmente ir atrás, por exemplo, porque me perguntaram isso, de entender se aquela construção em relação a Marta especificamente é porque isso remete a algo do próprio sujeito, do que ele vivenciou, ele projeta isso nela, ou se realmente foi algo do externo, ou seja, do que ela vinha fazendo e que ele conseguiu ali acessar. Né? Então isso é uma coisa que eu vou ter que pesquisar quando eu for falar dessa série. Mas, de modo geral, enfim, esse processo todo em que você vai se brincando aí, né, nessas narrativas que vão sendo tomadas, elas interessam porque, de uma maneira ou de outra, você tem uma resposta diante daquilo ali que aconteceu na sua vida, né? Então você vai também endereçando tudo isso diante, seja da sua realidade ou da narrativa que você vai construindo, fantasiosa ou não, né? Então, no final das contas, enfim, serve para Tem tudo a ver com o nosso livro, que mostra como que um sujeito frágil pode pode ser utilizar disso. completamente, né, aniquilado pela realidade, né? Exatamente. Porque se fosse um sujeito com uma personalidade um pouco mais forte, ou que a gente tratou aqui na conversa, amadurecido, Sim. né? Na primeira loucura ali da Marta no bar mesmo, já teria cortado. Né? Porque Muito ele já interessante, viu né? aquela realidade em outras vezes. Né? Porque ele próprio tem uma coisa muito legal nessa série, que eu acho que ela remete, por exemplo, a um processo analítico de fato. Eu não conheço, eu vou ter que pesquisar a vida desse rapaz posterior a isso, né? Então, eu não sei se ele submeteu a um processo psicoterápico, analítico, alguma coisa do tipo. Mas, pelo menos, a maneira como ele vai construindo as falas dele remetem a isso. Por quê? Ele tem aquilo que a gente estava conversando, por exemplo, desde o início aqui com o Werder, que é aquele fluxo de consciência. Então ele se aprofunda nele mesmo. Então, por exemplo, ele tem uma hora lá na série que ele fala: por que é que eu voltei para aquele apartamento mesmo depois de saber que eu fui Sim. abusado por aquele cara? Isso é maravilhoso, porque maravilhoso no sentido de que é analítico. Porque isso mostra uma implicação daquele sujeito. Então, pera lá, beleza, eu fui estuprado por aquele cara, mas eu voltei 3 vezes depois para aquele mesmo apartamento. Isso aí é muito importante, Perfeito. porque mostra que aquele sujeito está tentando investigar, justamente da maneira como ele funciona, o que é que faz com que ele seja levado para aquelas situações, para aqueles locais. O que é que fez, por exemplo, com que uma Marta se ficcionasse nele. Por que o outro lá, né, chamou a polícia para ela, supostamente, e aí ela, enfim, entre aspas, abandonou lá aquele outro cara que ela estava perseguindo? E por que nele que ela ficou fixada nele, de fato? Perfeito. Então, isso realmente demonstra que não é somente aquele outro sujeito que é o stalker, por exemplo. É justamente, entre aspas, a vítima que ele se direciona. Eu sempre digo isso quando eu estou dando aula, por exemplo, de transtornos psicopatológicos, eu vou falar de psicopatia. Uma das coisas que é verdade, que está na literatura, e que é muito real, na realidade mesmo, é que o psicopata sabe escolher as vítimas dele. O que isso significa? Que se ele percebe alguém muito esperto, alguém que é macaco velho, bicho, ele não vai investir nessa pessoa. Ele investe justamente nos ingênuos. Ele investe justamente naqueles que são imaturos. Porque sabe que são pessoas fáceis, inclusive, de manipular. Você não vai investir em alguém que você consegue perceber que aquela pessoa vai sair dali, daquela situação, com as mãos nas costas, né? Ela vai saber se desvencilhar daquilo ali. Você investe justamente naquele que você vai conseguir ter o maior domínio. E normalmente é domínio mental, né? Domínio psicológico. Você consegue enredar aquela pessoa de uma maneira. Aí a gente volta, por exemplo, pro caso lá do rapaz que eu tava comentando, né? Que agora é o Red Pill. Porra, o cara, ele foi sofrendo vários golpes de maneira consecutiva e ele continuava lá com a menina. Bicho, Sim. tem que ter um nível de imaturidade, assim, existencial. Não tô
falando de maturidade intelectual, cognitiva, eu tô falando de imaturidade existencial. É isso? O que te faz ficar preso nesse relacionamento, mesmo tu já sabendo que tu és um trouxa, que a outra tá te fazendo de palhaço, entendeu? E aí ele foi procurar outro tipo de manipulação, né? Impressionante. Né? Exatamente. Um buraco nunca Perfeito. fica vazio, né? Exatamente. Se Exatamente. ele não, se ele não busca preencher aquilo da maneira correta, aquilo vai ser preenchido de alguma maneira, Perfeito. né? É isso. Geralmente daquilo que ele não soube tratar. Jéssica, indo pro meu final e tratando da questão do bebê Rena, fazendo o link com o Werther, Uhum. a gente percebe que assim, o personagem principal, ele parece que ele não teve aqueles confrontos, como a gente estava falando aqui no começo da live, durante a sua vida, né? Do bebê Porque Reno, assim, né? isso, A gente, exatamente. a gente tem Porque assim, alguns indícios disso na própria série, né? Porque ele era meio que o da mamãe, né? exatamente, né? Um pai muito duro, né? Muito assim, que me parece que resolvia tudo pro filho, não deixava o filho resolver as coisas, né? Uma mãe muito protetora, né? E Exatamente. não deixou o filho, olha, eu preciso, como você bem diz, aprender a enxergar os predadores sozinho, Exatamente. né? Não é Exatamente. meu pai que resolve, enxerga os predadores e já xinga, e já, Perfeito. né? Não é minha mãe que o contrário, já acolhe, olha meu filho, vem aqui, cuidado que esse mundo é mau, não sei o quê. Eu Perfeito. preciso sozinho, eu preciso tomar bolada. Eu lembro a primeira vez que eu tomei uma bolada na barriga, na boca do estômago, assim, eu falei, cara, nunca mais eu quero tomar isso na minha vida, né? Eu Sim. preciso, sei lá, chutar a bola no vidro, né? E sair correndo de um vizinho maluco. Então, assim, você precisa ter essa experiência de vida para Sim. quando chegar um predador, para quando, porque assim, os psicopatas, eles, como você muito bem trabalhou, né? Então, nesse sentido, eles trabalharam isso na realidade. Bom, essa pessoa aqui dá para ir, essa pessoa aqui não dá para ir, essa pessoa. Não à toa os serial killers, né? Os serial killers, eles conseguem matar muitos, porque eles Exato. sabem, né? Exatamente. O que dá para fazer, para fazer, para fazer. No máximo, eu acho que, pelo menos da minha parte, eu iria dizer que, assim, do ponto de vista formal, o romance epistolar, sendo epistolar, eles nos dá uma certa leitura que é mais intimista, sendo uma certa leitura mais intimista, o Werther nos dá a possibilidade de perceber que o mundo é para além da natureza, né? Uhum. A natureza que eu estou lendo como ideologia, enfim, Sim. e aí leia-se como qualquer coisa, e que, vendo que o meu amor ele pode ser frustrado ou não, ou eu volto para si, no caso aqui a gente sabe o que aconteceu, ou eu supero. Posso superar percebendo que sempre haverá Albert, ou trago para mim, né? Sabendo que às vezes eu posso ser o Albert na vida de alguém. Exatamente. Né? A Charlotte foi meu motivo de amor, mas eu não era o dela, como você muito bem trouxe, né? Sim. E isso pode acontecer nas dinâmicas da Tem uma sociedade, né? coisa que eu esqueci de falar, e na verdade eu queria saber se tu tinhas a mesma percepção que eu, porque eu lembro que essa coisa, ela foi material de discussão no nosso clube lá, né, de literatura, que é o seguinte, eu percebo, e aí isso é uma leitura minha, tá? E aí tu vai me dizer se tu concordas ou não, se faz sentido também para ti. Mas eu percebo que aqui nesse triângulo que a gente tem, né? Então a gente tem o Albert, a gente tem a Charlotte, a gente tem o Werder. Nesse triângulo tem um interesse muito mais genuíno, por exemplo, do Werder pelo Albert, do que necessariamente a Charlotte como objeto principal. Por que eu tô te falando isso? Porque é uma leitura que a gente fez, por exemplo, lá em Dom Casmurro, que também faz total sentido, né? É isso. O Bentinho tinha uma relação muito maior ali com o melhor amigo dele do que necessariamente com a Capitu, né? Então, o que interessava ali naquele triângulo, de fato, era o melhor amigo dele. Esqueci como é mesmo o nome dele. É o... Ai, O,
Jesus, peraí que já vai chegar. Esqueci agora, me fugiu o nome dele. Que deu até o nome do filho pra ele. Não é Santiago. Santiago. É Santiago? Dá com Santiago, não é Santiago, né? Isso. E aí, enfim, o que interessava ali, de fato, era justamente essa figura, o que ela representava para o próprio Bentinho. Isso me parece que também acontece aqui, sabe? Escobar, olha, a gente falou, Santiago é o nome do filho, Escobar é o nome do amigo, verdade, obrigada, Kayla. E aqui me parece que é muito mais isso também. Por quê? Por que eu tô falando? Porque a maneira, inclusive, como ele vai descrevendo o Albert aqui, volta justamente naquele ponto lá que a gente estava discutindo em relação ao Bentinho com o Escobar, de que ele falava muito mais dos atributos, né, físicos e tal, porque era ele que estava narrando a história, do que qualquer outra pessoa ali, né? Então, tipo, era ele que endereçava isso, era ele que falava sobre isso, era ele que descrevia esse objeto. E isso volta aqui, na minha leitura, isso volta também aqui para o Werder em relação ao Albert, porque ao tempo inteiro que ele vai fazendo essa comparação ali, né, entre o que era o Albert com a Charlotte, blá, blá, ele faz também essas discussões do personagem. Então, no final das contas, o que me parece é que sempre vai entrar esse ponto em que aquele objeto que você tenta ter para você, que já está, por exemplo, prometido para outra pessoa, nesse caso aqui do Werder, ele representa muito mais essa sua impossibilidade de ser aquele outro que você deseja o objeto. Então, por exemplo, nas entrelinhas aqui, não era necessariamente sobre a Charlotte, mas sobre a impossibilidade do Werther de ser o Albert. E aí, enfim, não sei o que tu pensas disso, mas é a leitura que eu faço. Maravilhoso, Jéssica, maravilhoso. E mais uma vez aí a literatura mostrando esses blocos, né, sociais que o René Girard tratou como a tríade mimese, né? Em certo sentido, eu gosto da teoria do Girard, em certos sentidos eu acho que ele deu uma forçada, mas faz muito sentido mesmo, porque, de fato, né, eu não consigo a fulana mirou em quem? Então eu preciso chegar mais próximo de quem a fulana mirou para tentar enxergar fulano. Mas, assim, não é... Você pode ser igual, cara, você pode fazer cirurgia plástica, etc., mas não é, você não vai ser aquela pessoa, né? Mas o fato de não perceber isso é que é realmente que é realmente o problema. E aí eu acho que você tratou num ponto que, de novo, eu vou alargar o conceito aqui, é inconsciente, né? A gente fica buscando ali, como foi no caso do Bentinho mesmo, de dar o nome do filho. Eu imagino que aquilo tinha sido, mesmo assim, em homenagem e tal, mas tem uma latente aí inconsciente Olha que mesmo. coisa interessante, né? Porque uma das maneiras da gente olhar para isso em relação a tentar fazer de tudo para conseguir aquele objeto, mas quando o objeto não lhe quer, e quando eu digo objeto, eu tô falando da pessoa, né? Porque objeto para psicanálise é do jeito também. Quando a pessoa não lhe quer, bicho, tu pode te pintar de ouro, que a pessoa, pelo contrário, ela ficar com raiva. Ai, sai daqui, tá insistindo, tá chato, não sei o quê. Isso é muito interessante porque isso me lembrou duas questões. A primeira, por exemplo, em relação àquela história que contam, né, do Diógenes, do cínico, em relação ao Alexandre o Grande. O Alexandre vai lá e diz, olha, ele chega na frente do barril do Diógenes e aí pergunta, o que você deseja, né? O que eu poderia lhe dar e blá blá blá, e o Diógenes fala, sai da frente do sol, tá impossibilitando, né, que eu tô no sol aqui. Ou seja, bicho, pega toda a tua fortuna, pega toda a tua força, sai daqui, eu não te quero, é isso, eu não te quero. E a outra questão que me remete é justamente esse ponto de que eu tinha um professor que ele falava isso, maravilhosa, né, essa frase, que a gente não quer qualquer amor. A gente não é um ser, o ser humano não é um ser do amor pelo amor. A gente não quer qualquer amor. A gente quer o amor daquele que a gente ama. É diferente. Então é o seguinte, se uma pessoa que te ama e tu não amas, ela fica insistindo para ela te dar o amor dela, tu vai repetir de todas as maneiras. Pelo contrário, tu vai dizer que ela é chata, que ela é um stalker, que ela é uma perseguidora, que ela é uma doida, porque tu não queres aquele amor. Agora, se a pessoa que tu amas te dá o amor dela, bicho, aí é isso que é o deleite, isso que é a paixão. Né? Não, perfeito. Porque é isso, é o intercruzamento dos objetos desejante. É literalmente isso. Matou a pau agora, como né? dizem. Finalizar aqui. Não,
Matou a pau. Inclusive, vai ser um dos romances que a gente vai trabalhar, né? É ver- O Travessuras da Menina Má é, sobretudo, é verdade. nesse sentido mesmo. Você falou aí agora, me veio o É verdade. romance assim, Engraçado, todas as na vezes que a gente tá cabeça. aqui falando de algum dos livros, a gente sempre vai remeter nos outros que ou a gente já viu ou a gente ainda vai ver, né? Exato. É meta-literatura, né? É, Meta-narrativa. mano. É importante que o pessoal fazendo também, pelo menos que está acompanhando a gente desde do início, fazendo, fazendo isso. O Borges falava, né? Para se ler um livro, é preciso ler muitos livros. E Perfeito. E é muito real. eu adoro. Eu adoro essa frase do Borges, que ela tá completamente fechada de sentido. Bom, Sim, Jéssica, ó, da minha parte, eu adorei mais uma vez essa conversa. sempre bom. Eu É aprendi sempre bom. bastante. Vai ter muita coisa aí que eu vou ficar Pensando, né? matutando É, engraçado, durante sempre aqui. quando eu acabo de falar contigo, né, nessas nossas conversas, eu também fico pensando e repensando várias coisas. E é isso, para quem não sabe, vai sair, tá? Tá demorando, mas vai sair. Quando a gente finalizar esse processo todo aqui, pelo menos desses 12 primeiros livros, a gente vai fazer um livro só desses encontros aqui. Porque é Vai, muito vai isso, é sair. muito bom. E lá no livro a gente pode escrever exatamente isso que a gente fica aqui, né, ressoando depois. Isso. Porque a gente vai ter, pelo menos, né? A gente vai ter maturado aí Exatamente. e vai voltar lá, reler. Pô, eu tô gostando demais disso, tá, tá fazendo muito bem. Eu acho que o pessoal também tá gostando aí, que tá acompanhando. As escolhas, né, dos livros, É verdade. os livros que você trouxe. Esse É foi que não é escolha fácil, né? sua, Imagina maravilhoso. você escolher 12 livros nesse meio de, enfim, de livros infinitos aí. Foi realmente uma tarefa Não, difícil pra gente. não é fácil, não é fácil mesmo. Acho que o próximo livro é antigo, né? É antigo, não. Nossa, antigo, né? É. Vai Esse vai render, viu? Talvez a gente, ter sei lá, a gente vai muito dar uma pano passeada para lá no manga. PDF também. Não sei, né? Tem muito. Eu espero que o Xandão não veja a nossa live. Xandão, Creonte, não sei, né? Bora ver. São nomes, né? Nomes possíveis, né? Não estou falando nada, né? Só Tá bom, só. insinuando. É, Quer falar mais alguma coisa para não, finalizar, só Jéssica? queria agradecer, foi maravilhoso. Queria deixar, como sempre, para quem não leu, pelo amor de Deus, leia esse livro. Esse livro é É, maravilhoso. É um dos maiores clássicos, inclusive, do romantismo. Enfim, maravilhoso. Leiam,